vocês, amém? Zacarias capítulo de número 11, deixe-me ler a partir do verso de número 4. Na realidade, eu quero ler o verso de número 4 e o verso de número 7, mas gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta. Eu iria ler todo o capítulo a partir do versículo 4, mas para ganhar um pouquinho de tempo, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. A parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Eu quero tratar, amados irmãos, à luz de Zacarias, do capítulo 11, dos versos 4 em diante, sobre o tema ovelhas destinadas para a matança. Ovelhas destinadas para a matança. Um dos mais extraordinários biblistas, e eu praticamente tenho tudo, escrito por F.F. Bruce. Bruce disse que, sem dúvida alguma, esse texto está entre os textos mais difíceis de se entender no Antigo Testamento, por pelo menos 2 razões. Primeiro, que ele é alegórico. Segundo, que ele se estende para além da nação de Israel, e porque também ele é escatológico. Neste texto, amados irmãos, eu quero dividir em 2 mensagens, porque o texto vai falar de algumas ovelhas destinadas para a matança e os pastores que as conduzem ou que as conduziram para a matança. Mas por causa do tempo e a brevidade do tempo, hoje eu estarei me detendo apenas às ovelhas destinadas para a matança. Essas ovelhas que estão indo para o matadouro, elas têm características próprias à luz do texto. Elas são distintivas em si mesmas. E a minha oração e o meu pedido ao Espírito Santo é para que nesta noite, se houver alguma dessas ovelhas que estão indo para o matadouro, sem ainda perceber que faz parte de um rebanho que estão indo para a matança, que Deus tenha misericórdia nesta noite, que Deus visite estas ovelhas e mude o destino delas. Elas têm, amados irmãos, como eu disse, algumas características próprias, e a primeira delas eu quero que você olhe logo no verso de número 5, e eu estarei agora fazendo a leitura. O texto diz: aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Ovelhas que estão sendo destinadas para o matadouro são aquelas que se permitem serem pastoreadas por pastores que estão mais interessados em suas lãs, em suas carnes, em destruí-las, em arruiná-las, em tirarem proveito delas. E eu não preciso me estender nessa característica, porque vocês devem conhecer algumas ovelhas que não se permitem ser pastoreadas por verdadeiros pastores de Deus, mas se permitem ser pastoreadas por pastores travestidos de lobos, que arrancam as suas peles, que comem as suas carnes,
que dilaceram as suas finanças, mas elas aceitam. Elas aceitam e se permitem serem pastoreadas por esse tipo de pastores. Sabem que estão sendo exploradas, mas aceitam. Se permitem serem pastoreadas por pastores que se alimentam delas, que as expoliam, que comem as suas carnes, que tiram tudo delas. O texto diz: aqueles que as compram, matam-nas, e as vendem, e ainda dizem: louvado seja o nome do Senhor. Tiram tudo, arrancam tudo, mas elas se permitem serem pastoreadas por esse tipo, ou esses tipos de pastores. Essa é uma característica distinta das ovelhas destinadas para o matador. Elas se permitem serem pastoreadas por pastores que as expoliam. Mas não é só isso. O texto sagrado vai dizer no verso de número 8: contudo, tu não me aliás, o verso de número 8 diz: dei cabo dos 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. O texto sagrado está dizendo que Deus tirou 3 pastores que estavam arruinando estas ovelhas, mas elas olham para o Senhor e dizem: Senhor, eu estou cansado de Ti, eu estou cansado do Senhor. São aquelas, amados irmãos, ovelhas destinadas para a matança, são aquelas que se cansaram do Senhor, não só dos pastores. Porque, muda aqui meu filho, antes de dizerem estou cansada dos pastores, elas dizem: eu estou cansada é de Deus. E para alguém que não pense que isso é uma coisa inusitada, lá em Isaías capítulo 43, no verso 22, o texto sagrado diz assim: contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Deus está dizendo: vocês, povo meu, se cansaram não dos pastores, mas se cansaram de mim. Quando alguém diz que está cansado de igreja, quando alguém diz que está cansado de pastor, na realidade já está cansado de Deus há muito tempo. Esta é uma característica das ovelhas que estão sendo destinadas para o matador. E lá em Malaquias, capítulo 1, no verso de número 1, verso número 13, como Isaías falou, elas também vão dizer, quando o assunto é ofertar para o Senhor, lá em Malaquias 1,13, que canseira este negócio de invocar o Senhor, que canseira este negócio de ir à igreja, que canseira esse negócio de ofertar, que canseira de Deus. Amados irmãos, ovelhas destinadas para o matador estão cansadas do Senhor. Deus está tirando pastores da vida delas, mas elas dizem: nós estamos cansados mesmo, Deus, é do Senhor. Terceira característica, são aquelas que são entregues às suas próprias vontades. Olha o verso de número 9: então disse eu: não vos apacentarei, o que quer morrer, morra, o que quer ser destruído, seja, e os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Eu acho que se o pastor, Manuel Neto, dissesse isso para alguns, ou seria processado, ou seria espancado. Mas o que Zacarias recebe da parte do Senhor, ele disse: olha, quem quer morrer, morra. O verso diz ainda com palavras duras, quer morrer, morra, quer ser destruído, seja. Querem comer as carnes uma das outras, que se digladiem, e morram uma ou com as outras, arrancando as carnes uma das outras. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ovelhas destinadas para matadores são aquelas entregues às suas próprias vontades,
são aquelas que fazem o que querem, são aquelas que não querem mais serem apacentadas. Eu disse hoje pela manhã, quando o Marco levantou um questionamento hoje na sala, um questionamento, uma palavra bem-vinda, não foi questionando o pastor e o que estava sendo colocado. E eu disse à luz de Romanos capítulo 1, que a maior maldição que pode recair sobre a vida de um homem, é quando Deus diz: você pode fazer agora o que você quiser, você está entregue a você mesmo. Em Romanos capítulo 1, três vezes essa expressão vai aparecer, no verso 24, no verso 26 e no verso 28, quando o texto sagrado vai dizer: o Senhor, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por rejeitarem Deus, por não reconhecerem Deus, por virarem as costas para o Senhor, Deus diz: vivam como vocês querem viver. Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou a si mesmo. E aqui está a maior maldição que pode cair sobre a vida de alguém, é quando Deus diz: faça conforme a tua vontade. 10 vezes, disse isso pela manhã e vou repetir, 10 vezes no livro de Êxodo, nas 10 pragas, é dito 7 vezes que Faraó endureceu o coração, Faraó endureceu o coração, Faraó endureceu o coração, Faraó endureceu o coração, Faraó endureceu o coração. Mas 3 vezes o Senhor vai dizer: Deus endureceu o coração de Faraó. Acabou. Enquanto estamos endurecendo o coração para as coisas de Deus, há esperança. Mas quando Deus diz: teu coração está endurecido, eu endurecerei o teu coração, você está entregue à tua própria vontade, você está entregue a você mesmo, a matança, o matadouro está logo ali. Essa é uma característica distinta das ovelhas destinadas para o matadouro, elas estão entregues a si mesmas. Mas no verso 12 e no verso de número 13, eu quero que você dê uma olhada, porque agora de maneira irônica, o texto sagrado vai dizer: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Agora Zacarias vai dizer: quanto que eu valho como pastor? Não como pastor que tira a pele de vocês, não como pastor que arranca as carnes de vocês, não como os pastores que estão conduzindo vocês para a ver de espaço, mas como pastores que estão conduzindo vocês para o matador. Quanto que vale o meu salário? Quanto que vale, o meu chamado? Quanto que vale a minha vocação? 30 moedas de prata. E aí no texto há uma ironia. O texto sagrado diz: que belo salário vocês me dão. Quanto vale um verdadeiro vocacionado? Que beleza vocês estão fazendo. Os que arrancam tudo de vocês, vocês aceitam. Mas aqueles que são chamados, são vocacionados, aqueles que pagam um preço de viverem sob a dependência de Deus para conduzi-las para um reino que não tem fim. Sabe qual era o salário de 30 moedas de prata? O preço de um escravo morto. Quanto que vale um pastor que não conduz as suas ovelhas para o matadouro? Os míseros salários de um escravo morto, como diz lá em Êxodo capítulo 21, 31. Quanto que vale um escravo morto? 30 moedas de prata. E você já deve estar fazendo o trampolim para o Novo Testamento. Quanto que Jesus foi vendido? Por míseras 30 moedas de prata. Essas ovelhas, enquanto exploradas até o sangue por falsos pastores, não reclamavam, ao contrário, aceitavam. Mas agora, quando Deus levanta um pastor e diz: quanto que vale o pastoreio desse pastor?
Quanto que vale o seu salário? A congregação diz: o preço de um escravo morto. E aí o texto: que belo salário. A Bíblia é recheada de ironias, aqui está uma delas. Que maravilha o salário que vocês estão dando para o pastor. Que maravilha de salário vocês avaliam um homem comprometido em não levá-las para o matadouro, mas para levá-las para os pés do Senhor. 30 moedas de prata, o valor de um escravo morto. Amados irmãos, essas são as marcas, algumas, há outras, mas algumas marcas distintivas de algumas ovelhas que estão indo para o matadouro e talvez ainda não saibam. Estão sendo e aceitam serem pastoreadas por pastores à distância. Eu conheço pessoas que são capazes de dar ofertas vultosas para um pastor que nunca viu, e são infiéis à própria igreja onde servem. Estes, no dia da angústia, não irão atrás dos pastores midiáticos, não que eles não mereçam respeito e honra, e merecem, mas eles não estarão presentes no funeral da mãe, do pai, de um filho. Eles não estarão, acompanhando você nos momentos mais agudos da vida. O que nós estamos vendo aqui é que ovelhas destinadas para o matadouro, elas se permitem serem pastoreadas por pastores que não têm compromisso com elas, se permitem serem arruinadas, estragadas, espoliadas, roubadas, mas aceitam esse pastoreio. São entregues às suas próprias sortes e digladiam entre si, comem-se umas às outras, as carnes umas das outras, odeiam-se umas às outras, estão indo para o matadouro. Ovelhas entregues ou indo para o matadouro, são aquelas que o Senhor diz: vivam como vocês querem viver. Se não querem orientação, se não querem uma liderança, se querem dizer que tem um pastor apenas para dizer que tem uma liderança, mas não se sujeitam a ela, vivam conforme suas próprias vontades, vivam de acordo com suas próprias inclinações, com os seus próprios desejos. Avaliem seus pastores como vocês têm avaliado, avaliem a liderança como vocês têm, não valem nada, valem tanto quanto um escravo morto. Continuem avaliando os pastores de Deus como se eles fossem um escravo morto. Continuem avaliando pastores de Deus como se eles fossem lixo. Essas ovelhas estão destinadas para o matadouro, mas elas agem também de maneira distinta. Elas não só têm características distintas, elas têm atitudes, motivações também distintas. No verso de número 8, elas rejeitam o bom pastor. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Zacarias diz: olha, eu identifiquei 3 malditos pastores, acabei com eles, dei cabo deles em um mês. Em 30 dias eu tirei aqueles que estavam arruinando a vida de vocês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e elas também perderam a paciência comigo. Eu estou um pouco mais tranquilo, porque achei um que talvez tome umas gotinhas e uns remédios como eu tomo, que é Zacarias. Diz o texto que Zacarias perdeu a paciência, mas diz o texto que elas também perderam a paciência com ele. Agora, olha outra ironia: não perderam a paciência com quem as arruinava, mas perderam a paciência com quem as apacentava e cuidava delas. Não é estranho que numa congregação isso possa acontecer? Ovelhas que perdem a paciência com quem as adverte, as exorta, as motiva a viver uma vida santa, a saírem do jugo de lobos travestidos de pastores. Ovelhas que perdem a paciência com homens de Deus, mas são longânimas, compassivas com quem
as arruinam com quem as conduzem para o matadouro. Zacarias diz: eu dei cabo de 3 pastores num mês, mas elas, ao invés de me agradecerem, perderam a paciência comigo. E aqui mostra um pouco da humanidade de Zacarias. Eu também perdi a paciência com elas. Sabe, irmãos, tudo que eu tenho pedido a Deus é para não perder a paciência. É para que Deus continue nos dando um espírito de longanimidade, de graça, de bondade. Não é fácil quando você ouve alguém dizendo: estou saindo da igreja. Por quê? Porque foi exortado para dizer: muda de vida, cara, muda a tua vida, muda a tua casa, muda a tua família. Cuidado com o que você é na igreja, com o que é na tua casa. Você é um fariseu hipócrita, você é um mentiroso, você está vivendo um cristianismo falseado, mentiroso. Não quero mais ficar. Alguns dizendo: pastor, matei você no coração. E eu disse: não, você não me matou no coração não, você está morrendo, é diferente. Quem me justifica é o Senhor. Números capítulo 12, diz o texto sagrado que eu estou preparando uma mensagem, talvez na semana que vem ou na outra, no máximo, eu vou estar pregando essa mensagem. Inveja ministerial, o título da mensagem, já estou adiantando. Mas Moisés, Arão e a irmã Miriam. Miriam é profetisa e está à frente do ministério de louvor. Arão é o sumo sacerdote, mas eles começam a ter inveja do irmão pastor Moisés. Miriam vai dizer e chama seu irmão Arão e diz: acaso nós também não falamos em nome de Deus? Acaso nós também não somos de Deus? Por que as pessoas só estão procurando Moisés? Moisés não está sabendo de nada do que está acontecendo. Moisés não está sabendo de nada do diálogo dos irmãos, da equipe ministerial. Mas Deus está vendo. E Deus convoca os 3. Deus chama Moisés, Miriam e Arão. Moisés não está sabendo de nada e, olha, deve ter sido assim um momento diferente na vida de Moisés. Porque Deus diz assim: ô Moisés, você sabia que tua irmã e teu irmão que saíram do mesmo buraco que você, que tem o mesmo sangue que você, estão com inveja de você? Estão querendo se sobressair? Sabe o que vai acontecer? Deus diz: Miriam, tu vai ficar leprosa. Sabe o que Deus diz para toda a congregação? Vocês vão ficar parados e não vão mais caminhar. E aí Moisés, que não está sabendo de nada, intercede por Deus, diz: Deus, tem misericórdia do meu companheiro de ministério, meu irmão. Deus, tem misericórdia da minha irmã, companheira de ministério. E Deus vai dizer: assim como alguém cospe no rosto e é humilhado, você também, Miriam. Você vai ficar 7 dias leprosa. Todos vão ver a causa desta lepra, que é inveja ministerial. O Arão, tu que foi levantado para ser sacerdote intercessor, todos vão saber que você não se uniu ao teu irmão líder, a quem eu levantei, mas você deu ouvido a alguém que fomentava intriga ministerial. Irmãos, quando isso acontece, a congregação sofre, a igreja fica paralisada, a liderança é arruinada, a lepra chega. Eu quase que já dei um spoiler do que eu vou pregar, né? Mas pode vir, tem coisa nova. Mas o que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é que estas ovelhas rejeitam, perdem a paciência com Zacarias, mas não perderam a paciência com aqueles que não eram presentes nas suas vidas, só queriam os presentes. Mas olha o que elas fazem ainda, amados irmãos, né? O bom pastor, representado aqui por Zacarias, afugenta os maus pastores e recebe em troca o quê? Desprezo, falta de paciência. Ele é avaliado, não é por cima, ele é avaliado por baixo. Essa é uma característica, é uma maneira de agir de ovelhas que vão para o matador. Eles sempre estão avaliando sua liderança por baixo, avalia os de fora bem nas alturas,
e a sua liderança o preço de um escravo morto. Mas ainda há uma outra coisa, está no verso de número 9, é o que diz o texto. Então disse eu: não vos apacentarei, o que quer morrer morra, o que quer ser destruído seja, e os que restarem coma cada um a carne do seu próximo. Sabe, amados irmãos, como é que essas ovelhas agem? Agem, amados irmãos, como bichos, como animais. Ovelhas não são carnívoras, ovelhas não são ferozes, mas é impressionante que muitas vezes essas ovelhas que estão indo para o matadouro são identificadas pela maneira como tratam os seus irmãos, as garras afiadas, os dentes caninos, cheirando a sangue, odeiam a irmandade, têm dificuldade de se relacionar. A fraternidade, a comunhão, a eclesia, a assembleia, não é o lugar mais desejado. Zacarias percebe isso e não aguenta e exterioriza isso. Quer morrer, morra. Quer ser destruído, seja. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não nos trata assim. Jesus, o bom pastor, não nos trata assim, como Zacarias, como eu, como alguns outros que no momento de angústia e desespero, de rejeição, de avaliações negativas, de críticas, perdem a paciência e permitem que o domínio próprio não seja real nas suas vidas. No verso de número 6, no verso de número 14, nós vamos ver aqui, amados irmãos: certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próprio, nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. E no verso 14 ainda vai dizer, amados irmãos, que vai haver uma desunião e briga terrível. É assim que agem algumas ovelhas que estão indo para o matadouro. Quando a vara da união é quebrada, as ovelhas destinadas para o matadouro, elas brigam entre si. Por isso nós precisamos pedir: Deus, não permitas que a vara da união, que a vara da graça seja quebrado na nossa igreja. Porque quando a vara da graça e a vara da união são quebradas, estamos entregues a nós mesmos. Estamos entregues, amados irmãos, e quando estamos entregues a nós mesmos, não há piedade, a irmandade deixa de existir. O que nos aguarda é o matadouro. O que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, são ovelhas brigando entre si. Os governantes arrancam as suas carnes, pastores arrancam as suas carnes e elas não se incomodam. Mas quando vem da parte do pastor, de quem Deus coloca sobre suas vidas, a paciência é desse tantinho. Mas eu queria trazer uma palavra de esperança, porque para isso que o Senhor me levantou nesta noite. Não vai ser hoje, pena por conta do tempo. Há pelo menos 3 tipos de pastores mencionados, ou grupos de pastores mencionados neste texto. Pastores mercenários, um pastor inútil, verso 15 e 17, e o bom pastor, representado aqui pelo profeta no verso 4 e no verso de número 5, no verso de número 7. Amados irmãos, a única esperança para as ovelhas que estão sendo destinadas para o matadouro é o bom pastor. E o bom pastor não é Manuel Neto, o bom pastor é Jesus de Nazaré. Foi ele quem disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
As ovelhas que estão sendo destinadas para o matadouro não conseguem mais ouvir a voz do bom pastor. Mas as ovelhas que são do Senhor, aquelas que verdadeiramente estão com seus nomes escritos no livro da vida, estas ouvem o bom pastor. É verdade, algumas vezes pode haver, como houve aqui no caso de Zacarias, elas perderam a paciência comigo, eu perdi a paciência com elas, mas elas ouvem a voz do bom pastor. Há esperança, amados irmãos, para as ovelhas que estão indo para o matadouro, e a esperança, Jesus, a esperança está na palavra do Senhor, é ouvir a voz do Senhor, o bom pastor que tem um pasto verdejante esperando para você e para mim, que tem uma mesa posta para mim e para você, um bom pastor que não quer tirar nada de você, mas quer dar tudo para você, inclusive Ele mesmo. Este é o bom pastor, esta é a esperança para as ovelhas que estão sendo destinadas para o matadouro. Mas também nesse texto, amados irmãos, há dois destinos fáceis de serem percebidos. O primeiro destino é o matadouro, o primeiro destino é a morte. O primeiro destino é aquelas ovelhas a quem o Senhor diz: vivam como vocês querem viver. Já que vocês não querem ser apacentadas pelo verdadeiro pastor, já que vocês dão mais valor aos lobos travestidos de pastores, já que vocês avaliam os seus pastores como lixo e o preço de um escravo morto, já que vocês têm em alta estima aqueles que expoliam vocês, aqueles que tiram de vocês o que vocês têm, vivam como vocês querem viver. O matadouro está logo ali, a morte espera vocês logo ali. Mas há um outro destino. O outro destino, amados irmãos, é um remanescente fiel, que é visto no verso de número 11. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, do verdadeiro pastor, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E a este remanescente que sai da fileira das mesmas, daquelas que estão indo para o matadouro, estas reconhecem a palavra do Senhor, essas têm esperança, essas não irão para o matadouro, estas receberão a vida eterna, como Jesus disse. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. A matança, o matadouro são reais. Há um inferno preparado para aqueles que não ouvem a palavra do Senhor. Há um inferno preparado para aqueles que estão ouvindo o que querem ouvir os seus pastores massageando o ego de pecadores, que não aceitam serem corrigidas, que não aceitam serem exortadas, que querem estar em igrejas apenas para receberem o que os seus pensamentos e os seus desejos aspiram. Mas a Bíblia diz que Deus corrige e ama aquele quem ama, que Deus corrige, que Deus açoita os filhos. Bastardos não precisam de correção, bastardos não precisam serem corrigidos, mas os filhos Deus tem prazer em corrigir, em chamar, e Deus usa pastores, e Deus usa circunstâncias, e Deus usa a sua palavra, e esse remanescente, essas ovelhas que dizem: o meu destino não é o matadouro, eu não quero ir para o matadouro, eu não sou destinada para a matança, eu fui destinada para viver com Jesus pelos séculos dos séculos. Mas é um grupo pequeno, é um remanescente. Verso 11 diz: foi, pois, anulada naquele dia, foi anulada uma sentença de morte, a vara da graça não foi quebrada, a vara da união não foi quebrada. Há esperança, irmãos, há esperança para vermos uma igreja
glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Como sexta e sábado vimos aqui mulheres se derramando na presença do Senhor, homens trabalhando com tanta alegria. A esperança quando Jesus é real nas nossas vidas, a esperança quando nós reconhecemos que a nossa inclinação é para o erro, a nossa inclinação é para o mal, mas Jesus nos chama para um concerto com Ele. A vara da graça está inteira, a vara da união está neste lugar. Deus não te chamou para arruinar a vida de uma outra ovelha, Deus não te chamou para arrancar as carnes de uma outra ovelha, Deus não te chamou para colocar os caninos sobre as feridas de alguém que já está sofrendo. Deus te levantou para ser o instrumento da graça na vida da tua irmã, do teu irmão, da ovelha que Deus separou para ser uma ovelha do bom pastor. Isso é gracioso, irmãos, isso é maravilhoso. E eu quero encerrar com algumas considerações, e já pedindo aí desculpa os irmãos pelo adiantar da hora. Por isso eu estou reduzindo a minha mensagem pela metade. Quando se rejeita o bom pastor, não faltarão lobos com petrechos. Olha essa expressão no verso 15. Pastores com petrechos de pastores. Pastores com petrechos de pastores. Tem roupa de pastor, tem microfone de pastor, tem envergadura de pastor, tem postura de pastor, tem voz de pastor, tem cajado de pastor, mas tudo faz parte de um teatro. Tudo é uma encenação. E o que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é quando se rejeita o bom pastor para ser guiado por esses pastores que têm apenas petrechos. Certamente essas ovelhas receberão na própria pele as recompensas. Serão arrancadas as suas peles, as suas carnes. Serão arruinadas emocionalmente. Alguns anos eu li e recomendo esse livro com muito louvor. Marília Camargo escreveu um livro. Esse livro eu recomendei por muitos anos quando eu dava aula no seminário. Feridos em Nome de Deus é o título do livro. Uma terapeuta, ela fez uma pesquisa muito abrangente, e o seu livro é recheado de relatos verídicos, de pessoas que foram arruinadas por lideranças, por líderes, pastores. O primeiro capítulo ela faz menção de um moço que perdeu tudo, está em processo de recuperação emocional, sendo tratado das suas emoções, entrou em depressão, perdeu tudo, foi arruinado, vive ou vivia em um consultório psiquiátrico, e está registrado no seu livro, quando este moço disse: eu já vi muitos homens crápulas na vida, já vi muitos homens mau caráter, já convivi com muitos hipócritas, já convivi com toda espécie de falsários, mas nenhum parecido com o pastor que eu tive. Mas olha o estado em que agora se encontrava, feridos em nome de Deus. Mas infelizmente alguns têm rejeitado os Zacarias, avaliados a preço de escravo morto. E graças a Deus, sabe, irmãos, que nós continuamos com homens e mulheres como Zacarias,
que não veem no ministério uma oportunidade de ganhar dinheiro, que ainda que ganhem salário de escravo morto, ainda que sejam avaliados como um escravo morto, não desistem do ministério, porque Deus não nos chamou para ganhar dinheiro, Deus nos chamou para sermos ministros de um reino que não tem fim. E graças a estes homens, que Deus continua apacentando um remanescente fiel, que não vai para o matadouro, mas vai estar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas eu quero que você dê uma olhada ainda, amados irmãos, uma segunda consideração. Foi por ovelhas destinadas para o matadouro, que o Cordeiro de Deus foi morto. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata, mas seu sangue pagou o preço da redenção das ovelhas destinadas para o matadouro. Mesmo também tendo sido avaliado pelo preço de um escravo morto, Jesus, com o seu sangue na cruz do Calvário derramado por mim e por você, nos tirou da rota do matadouro e nos levou para a rota da vida eterna. Deus nos tirou do caminho da sentença de morte e nos levou para uma vida em que a glória eterna nos espera. É o sangue do bom pastor derramado na cruz do Calvário, e só Ele que pode mudar o nosso destino e a nossa história. Diferente do pastor inútil mencionado no verso 17, Jesus é o bom pastor, cujo braço forte e olhos onipotentes sabem exatamente o que você está vivendo, o que você está passando, o que fizeram com você, liderança que te arruinou, pessoas que você estragou com comentários, pessoas que você avaliou por baixo, você que estava destinado para o matadouro. Nesta noite, o Senhor quer te chamar para ter uma aliança não com Manuel Neto, não com o pastor Reovaldo, pastor Romualdo, mas te chamou para ter uma aliança com Jesus, o bom pastor, pois Ele foi quem disse: eu sou o bom pastor. As ovelhas de Jesus não estão destinadas para a matança, não estão destinadas para o matadouro, mas estão destinadas para a glória eterna. Amém, irmãos? Nós não estamos destinados para a matança, nós estamos destinados para a vida eterna. Ainda que você tenha sido arruinado por líderes, ainda que você tenha algumas marcas distintivas de ovelhas destinadas para a matança, hoje, verso 11, Deus te chama para ser uma dessas pobres ovelhas, para dizer: chega de ser apacentado por ovelhas que só querem o meu dinheiro, que só querem saber do meu dízimo, que só querem saber das minhas ofertas, que só vêm na minha casa para pedir, que viram as costas para mim, que não me atendem no gabinete. Eu perdi a conta em um ano, de quantas ovelhas de outros pastores querem vir conversar comigo, querem gabinete comigo. Eu não estou dando conta nem de vocês. Por isso Deus tem me dado homens e mulheres. Existe uma agenda de segunda a sábado, de pessoas que também são usadas por Deus para me ajudar a apacentar vocês, para me ajudar a levar vocês, não para o matadouro, mas levarei vocês a terem experiências com o bom pastor, a terem a vidas transformadas. O bom pastor está aqui, irmãos. A pergunta é: somos ovelhas de Jesus? Temos as marcas das ovelhas de Jesus? Ou as marcas de ovelhas que estão indo para o matadouro, que estão dilacerando os irmãos, que estão cravando os dentes, fazendo sangrar irmãs, egoístas, materialistas? Não é para isso que Deus nos chamou. Deus está aqui, o bom pastor está aqui, e eu quero convidar as ovelhas de Jesus. Eu quero convidar você que está aqui, que diz: Senhor,
Eu não sou destinada para o matadouro. E eu sinto que eu estava indo para o matadouro. Mas nessa noite, eu entrego minha vida ao bom pastor. Essa palavra foi para mim. Eu sou parte desse remanescente. Existe uma glória eterna me esperando. Eu não faço parte das ovelhas destinadas para o matadouro. Chega. Chega. Chega de arruinar o meu pastor com palavras que dilaceram a sua honra. Chega de machucar os meus irmãos. Eu sinto que eu estou andando de acordo com como eu quero e não como Jesus quer. Eu sinto que eu estou entregue às minhas próprias vontades, mas nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Eu entrego a minha vida ao bom pastor. E essa palavra veio ao meu encontro. Eu rejeito aqueles que não têm compromisso com a santidade. Eu rejeito aqueles que não têm compromisso em me exortar. Eu rejeito aqueles que não têm compromisso em me advertir que eu estou indo para o matadouro. Eu quero um compromisso com os verdadeiros pastores de Deus. Eu quero um compromisso com Jesus. Chega de brigas, chega de intrigas. Eu não faço parte do rebanho das ovelhas que estão indo para o matadouro. Se é esse o teu caso, junte-se a mim, se coloque em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Se coloque em pé, cante para Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não faço parte do rebanho que está indo para o matadouro. Eu faço parte do rebanho de Jesus. Eu ouço a voz de Jesus nessa noite. Jesus é o meu pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o meu pastor. A minha vida está entregue a Jesus. Eu não vou para o matadouro. Eu estou indo para a glória, porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Cante para Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, ó Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Tua promessa está de pé. Aleluia, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quem sou eu para questionar o Deus vivo? Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. E tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. Sobre o talo mar me ensina a caminhar. Aleluia, És Senhor. o quarto homem na fornalha. Santo é o teu nome, ó Deus. Que não falha. Eu sei que no vale também está. Aleluia. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. És o quarto homem na fornalha. Aleluia, Senhor. És o meu Deus que não falha. Aleluia, Senhor. Pai, eu oro neste momento por essas ovelhas amadas do Senhor. Estas ovelhas não estão destinadas para matança. Estas ovelhas estão destinadas para viver contigo pelos séculos dos séculos. Pai, eu oro neste momento repreendendo em nome de Jesus toda e qualquer atitude e marca distintiva
de uma ovelha destinada para a matança. Senhor, abre os olhos dos seus filhos. Ó Deus, que elas não se cansem dos seus líderes e muito menos do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor as livre de serem entregues às suas próprias vontades. Senhor, que elas honrem as suas lideranças, os seus pastores. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito maldito de rejeição caia por terra, em nome de Jesus. Que, ó Deus, eu oro para que a vara da graça e a vara da união continue sendo, ó Deus, inteiriça neste lugar. A vara da graça e a vara da união continuam inteiriças na terceira igreja batista de Campo Grande. Louvado seja o teu santo nome. Que nessa noite, Senhor, se porventura há alguma ovelha destinada para a matança, que a vara da graça a encontre, e o Senhor mude o destino desta ovelha, porque ela não foi destinada para a matança, mas para a glória eterna. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre as verdadeiras ovelhas de Jesus e sobre todo o povo de Deus que invoca o seu nome sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o verdadeiro pastor, o pastor verdadeiro, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Tome seu assento, por gentileza. E eu vou te lembrar de um princípio batista. Pastor, qual é o princípio batista? Com uma oração silenciosa. Espera aí, crente, não sai agora não. Lembra disso? Com uma oração silenciosa. É aquela oração que você vai dizer: Senhor, muito obrigado pelo culto que eu prestei ao Senhor. Você que está em casa vai dizer: Senhor, muito obrigado porque eu não assisti a um culto, eu participei de um culto. Você vai dizer: Senhor, me dá uma semana abençoada. Você vai dizer: Senhor, eu não sou uma ovelha destinada para matança, eu sou uma ovelha destinada para morar contigo para sempre. Com essa oração silenciosa, a gente vai sair e nós vamos para o nosso macarrão à bolonhesa, nós vamos para o nosso pastel de 1 quilo de carne, e a gente vai ter um momento de confraternização, e a gente vai se alegrar com a irmandade, porque nós não somos ovelhas que arrancam as carnes uma das outras, nós somos ovelhas que se abraçam e se beijam, e não cravam caninos sobre as outras. Nós damos beijos santos nas ovelhas, porque nós somos de Jesus. Amém, irmãos? Com esta oração a gente vai sair aos poucos, e aos poucos a gente te encontra ali também.